Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal Vento Norte, eu sou o professor Davi Leal e hoje, dando continuidade à nossa série sobre o período da borracha na Amazônia, vou falar um pouquinho sobre o impacto da economia da borracha no interior da Amazônia. Se a cidade de Manaus ela foi profundamente transformada, impactada, sobretudo no final do século XIX, por conta do fluxo de recursos de capital e pelos projetos implementados pelo Eduardo Ribeiro, o interior da Amazônia também foi muito impactado, sobretudo com o aumento demográfico, o aumento populacional de pessoas que eram recrutadas, mobilizadas ou que vinham trabalhar na Amazônia, muitos com a crença de que podiam ficar ricos, de que podiam fazer fortuna com a borracha na Amazônia. Então, você tem também toda uma dinâmica que se espraiou pelos altos rios amazônicos, sobretudo na região sul do estado do Amazonas, onde hoje é o estado do Amazonas, com destaque para o rio Madeira, para o rio Purus e o rio Juruá. Esses três rios, então, compunham uma tríade, vamos dizer assim, de rios de borracha, de ervas brasilienses, ou seja, uma borracha de alta qualidade, que você encontrava até o alto rio Purus, no Acre, uma parte da Bolívia também, do Peru. Então, queria explorar um pouquinho essa dinâmica no vídeo de hoje para essa região. Acho que o primeiro ponto a destacar é que, do ponto de vista internacional, uma das primeiras notícias sobre do quanto a borracha podia ser útil na elaboração de produtos ou mesmo para pesquisas científicas se deu em meados do século XVIII, com a viagem do membro da Academia Francesa de Ciências, o Charles-Marie Lacondamine, que esteve na Amazônia, que esteve com os índios Cambeba, no Rio Solimões, e lá ele já pôde, então, observar e levar para a Europa, e depois relatar nos seus livros, nos seus textos, a importância desse produto, a importância da goma elástica, de como é que os índios, inclusive, faziam jogos de bola com a goma elástica, não necessariamente futebol, mas jogos de bola com a goma elástica. Mas não havia um contexto ainda naquela época, por volta de meados do século XVIII, de uma grande demanda, no contexto de uma indústria para o uso da borracha. Essa demanda ela se deu sobretudo no início do século XIX, a partir de 1820, 1830, quando Charles Goodyear então aprimorou os processos de vulcanização que permitiram dar um equilíbrio no uso dessa borracha. Ou seja, no calor a borracha não derretia e no frio ela se mantinha agora maleável, não ficava tão rígida, vamos dizer assim, como antes do processo de vulcanização. Então, com isso, com esse processo de aprimoramento, sobretudo vindo da indústria automobilística, passou-se a usar borracha em vários contextos. Por exemplo, para o uso de panela de pressão, aquela tampa, né? Também para outros produtos, mas sobretudo a indústria automobilística demandou o uso dessa borracha para a produção de pneus e outras peças que compunham a confecção, a elaboração e a produção de um automóvel. Então, nesse contexto aí sim, você tem um aumento gradativo dessa demanda da borracha da Amazônia, em que aquelas áreas antigas de produção, sobretudo no entorno de Belém, usando uma população indígena, inclusive mobilizando, na verdade, uma população indígena para a produção de borracha, ela precisa de outras áreas, demanda muito mais mão de obra e demanda também que novas áreas de floresta, novas áreas com seringal fossem explorados. Então, com isso, a gente tem o avanço dessa região do entorno de Belém, né, da região das ilhas, para uma região do que a gente chama dos altos rios. E aí a gente está numa passagem que leva aí uns 20, 30 anos, na década de 40, 50, até desembocar no grande boom da borracha na década de 70 e 80. Então, nos anos 40, por exemplo, a gente já encontra cearenses explorando borracha no rio Purus, no sul do Amazonas. Nós temos um personagem chamado João Gabriel, um cearense que vem na década de 40, ele foi estudado pelo historiador Alexandre Cardoso na sua dissertação de mestrado, em que o Alexandre mostra a presença do João Gabriel não só explorando borracha no Purus, mas também retornando ao Ceará
para recrutar trabalhadores, para mobilizar trabalhadores para trabalharem nesses seringais. Então muitos vinham com esse sonho: olha, se o João Gabriel foi e conseguiu, conseguiu recrutar, conseguiu juntar, na verdade, algum recurso e até ficar rico, por que nós também não conseguiremos? Então havia uma espécie de sonho e que mobilizava esse imaginário desses trabalhadores cearenses, sobretudo lá no final do século XIX, com as grandes secas do Nordeste, deles se mobilizarem para vir atuar na Amazônia. Muito antes da seca de 77, de 1877, você já tem então esses pioneiros, vamos dizer assim, esses que vêm na frente e passam a explorar essas regiões. Por um lado, nós temos populações indígenas que já ocupavam esse território. Então, a gente não pode pensar e nem acreditar que esses sujeitos que estão vindo de fora, eles estão inaugurando, estão descobrindo regiões, porque são regiões já ocupadas há séculos por povos indígenas, muitas delas. O que eles estão fazendo agora é mobilizar uma parte desses trabalhadores indígenas e não indígenas para o mundo do trabalho, o mundo do trabalho nos seringais. Então o João Gabriel faz pelo menos umas 3, 4 viagens ao Ceará na década de 40 e na década de 50. Você tem Manuel Urbano, da Encarnação, um outro nome importante que tem um domínio muito grande do Rio Purus. Manuel Urbano, um homem negro que se tornou importante, inclusive, nesse contexto, porque ele negociava e falava várias línguas indígenas. O Alexandre Cardoso também explorou essa dimensão na sua tese de doutorado. Então, você tem a presença desses sujeitos fazendo essa mediação entre as grandes cidades, Manaus e Belém, e o alto dos rios amazônicos. Você tem, por exemplo, para o Rio Madeira a presença, além de cearenses, maranhenses, pernambucanos, uma forte presença de bolivianos que vem descendo o Rio Madeira no sentido de Taquatiara e Belém. Então eles também ocupam vários seringais importantes e trazem índios mojos da Bolívia. E você tem uma presença indígena muito forte de índios Parintintim, índios Mura, índios Munduruku, que já ocupavam essa região do Rio Madeira. Então, a dinâmica dos altos rios, ela permite esse encontro de multiplicidade de sujeitos, né, em vários movimentos, ocupando regiões de fronteira territorial entre países, fronteiras recentes, mas também de fronteiras entre povos, entre sujeitos e entre culturas, que a gente pode chamar também de fronteiras étnicas. Então, essa dinâmica para os altos rios é marcado por esse contexto. Um dado importante, então, que a gente chama a atenção é que, com o aumento da demanda, à medida que a gente adentra o século XIX, em meados do século XIX, nós temos ali a criação da província do Amazonas, em 1850, e a sua instalação em 1852. Mas, sobretudo, o aumento dessa demanda internacional por borracha vai fazer, então, que se mobilizem trabalhadores e que se explorem novas áreas e novos territórios, em que você encontra, então, a Evas brasiliensis, que era essa borracha de alta qualidade e que tinha uma demanda muito grande no mercado internacional. Se formos pegar a experiência, por exemplo, de um desses altos rios, o Rio Madeira, por exemplo, a gente vê ali a década de 60 e a década de 1870 como períodos de reconhecimento da potencialidade de exploração desses rios, se ele é navegável, se ele tem borracha de alta qualidade, quais outros produtos podem ser explorados nesse contexto e quais as regiões que podem ser ocupadas. Então, a década de 70 ela marca muito esse processo. Tem a viagem do Gonçalves Dias, a viagem do engenheiro Coutinho, e aí você tem depois a viagem dos Keller, dois engenheiros que vão ver as potencialidades de navegação do rio, que permitiram então esse esquadrinhamento e esse processo de exploração do Madeira. Um dado importante nesse processo é então como é que a gente mobiliza trabalhadores e depois como é que se criam mecanismos que impediam que esses trabalhadores se deslocassem de uma área para outra, de um seringal para outro. Então a gente chama de mecanismos de mobilização e de imobilização da força de trabalho. Quer dizer, se mobilizava trabalhadores atraindo em vários lugares, em vários locais no Nordeste, sobretudo nas capitais e nas cidades importantes, cidades médias,
como Sobral, por exemplo, no Ceará. Esses trabalhadores, então, eles tinham uma parte da dívida já paga no momento que eles eram recrutados, passagem de navio, depois passagem de barco para chegar até os seringais. Todo o custo, tudo que foi gasto era debitado já numa conta desse trabalhador, que muitas vezes o patrão, o dono do seringal, o chamado seringalista, ele comprava essa dívida ou já financiava essa dívida e depois cobrava desse trabalhador no seu processo de extração da borracha. A questão toda é que era uma dívida que não tinha fim, porque esse trabalhador estava sempre devendo. Esse trabalhador que tem um patrão, o seringalista, esse trabalhador ele é chamado de seringueiro, de freguês ou de seringueiro. Esse trabalhador ele tem uma dívida que só cresce, porque muitas vezes ele não sabe ler nem escrever, não sabe fazer o cálculo e é enganado no contexto do barracão, ou tem que pagar preços exorbitantes, preços altíssimos por mercadorias, produtos do uso cotidiano. Muitas vezes a compra de uma lata de conserva, de uma lata de sardinha, ou mesmo da farinha, que muitos desses trabalhadores até sabiam fazer, produzir, mas que eram impedidos porque tinham que comprar no barracão do patrão, do dono do seringal. Então eles eram impedidos de pescar muitas vezes, eram impedidos de caçar, eram impedidos de colocar uma roça, porque tinham que ficar na dependência do consumo de produtos do barracão, que era do patrão da área, do dono do seringal. Isso gerava o que nós chamamos então de imobilização dessa força de trabalho. Que imobilização é essa? Enquanto você não quitar a dívida, você está proibido, você não pode sair desse seringal e procurar um outro patrão. Entre os patrões, inclusive, entre os grandes donos de seringais, que podiam ser cearenses, né, brasileiros, então, portugueses, bolivianos, espanhóis, você tinha várias nacionalidades ali como dono dos grandes seringais. Eles impediam e tinham um acordo entre eles para que, se algum trabalhador fugisse, ele fosse entregue ao seu patrão de origem, vamos dizer assim. Então, isso cria um sistema brutal de exploração dessa força de trabalho, o que nós chamamos de trabalho compulsório na Amazônia, ou trabalho análogo à escravidão. Um escritor muito famoso do início do século, o Euclides da Cunha, autor de um clássico da literatura brasileira, Os Sertões, ele narrou, ele ficou abismado, inclusive, com essa relação em que ele diz, no seu livro Amazônia, a Margem da História, um livro publicado, inclusive, depois da sua morte, onde ele diz o seguinte: olha, na Amazônia a gente vê uma anomalia, né? O que é uma anomalia? É um trabalhador que trabalha para escravizar-se. Quer dizer, é o absurdo da relação de trabalho. O trabalhador trabalha para o seu patrão extraindo borracha e se escraviza nessa relação porque está sempre devendo, nunca consegue se livrar dessa relação de dívida. Então, essa é a experiência do mundo do trabalho para os altos rios amazônicos. Isso se deu no Peru, isso se deu nos altos rios no sentido da Bolívia. Aqui no Amazonas, você tem Juruá, Rio Purus, Rio Madeira, você tem o Rio Tapajós também, nessa grande relação, nesse grande contexto de exploração da força de trabalho, da mão de obra indígena e não indígena, dentro de um contexto de trabalho compulsório. Ou seja, entre o trabalho livre e o não livre, o trabalho escravo, você tem uma série de relações intermediárias de exploração da força de trabalho, e o trabalho compulsório, então, se insere nessa relação intermediária. Então, eu queria, nesse momento, abrir um pouco essa discussão para a exploração da borracha nos altos rios e de como isso impacta também essas localidades, esses municípios, esses grandes seringais que se formaram na segunda metade do século XIX e que duraram até as décadas iniciais do século XX.